um beija-flor, onde no meu coração você se alegrasse, e cheio de emoção, cantasse, cantasse, envolvido na pureza desses sentimentos meus, eu pudesse com certeza me encontrar ali com Deus. Hoje, quando o sol se foi, deixou o meu coração desejando um cantinho pititim, cheio de amor, onde o vento maestrando fizesse as gaias cantar, e o riacho primoroso, venturoso, vê-se passar, mancheadinho de flor, cada uma de uma cor, chamando as borboletas, a delícia e os beija-flor, onde o meu coração que você se alegrasse, e cheio de emoção, cantasse, cantasse, envolvido na pureza desses sentimentos meus, eu pudesse com certeza me encontrar ali com Deus, onde o meu coração você se alegrasse, e cheio de emoção, cantasse, cantasse, envolvido na pureza desses sentimentos meus, eu pudesse com certeza me encontrar aí com Deus. Porque já tive crença, esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, sem saber, só levo a certeza de que muito bom eu sei. Eu nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder dançar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Mesmo que viver a vida seja simplesmente compreender a marcha e
deslocando em frente. O velho boiadeiro levantava a árvore com todos os dias. Pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama o dia, todo mundo chora o dia, a gente chega, outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar, porque já tive pressa em ver esse sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Liberdade, eu vos digo que se eles se calarem, as eras é que falarão, nossos velhos terão sonhos, nossos jovens profetizarão. Liberdade, eu vos digo que se eles se calarem, as eras é que falarão, nossos velhos terão sonhos, nossos jovens profetizarão. Cajado de Moisés, o manto de Elias, escada de Jacó, as visões de Jeremias, hoje médios, antes profetas, faculdades, novas ocultas, quantos falam, quantos sentem, quantos ouvem, quantas línguas. Em verdade,
Eu vos digo que se eles se calarem, as terras é que falarão. Nossos velhos terão sonhos, nossos jovens profetizarão. As bodas de Caná, na cura das feridas, na transfiguração, nos dando água viva, sempre mestre, sempre profeta, ser divino, ser o guia. Quantos calam, quantos sentem, quantos ouvem o médium da vida. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as terras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem. Gente, boa tarde a todos. É com imensa alegria que nós estamos hoje aqui, nesse sábado gostoso, né? Não está aquele calorão, então nem frio, exatamente, um clima super agradável. O Frei Germano aí já providenciando, Meimei também já entraram lá em consenso e nossa tarde vai ser maravilhosa. E começando no início aí, nós agradecemos demais ao coral, ao grupo de música da FECOV. Então, muito obrigada a todos vocês que são nossos irmãos, que estão sempre conosco aqui nas festividades e, mais uma vez, abrilhantando. Nós agradecemos demais a presença de vocês e esse momento de harmonização. Nós que agradecemos. Obrigada. Então, agora eu convido nosso querido Eugênio Eustáquio, que aceitou prontamente a estar aqui conosco, que é um querido que trabalha, atualmente ele é presidente do Centro Espírita Meimei, que foi o centro fundado pelo Chico, o Centro de Desobsessão, não é isso, Eugênio? O Centro de Desobsessão. Então, melhor do que eu falar é o próprio Eugênio, porque eu já estou, inclusive, pegando um tempo dele, no tempo que vai ser muito precioso para todos nós. Então, Eugênio, a casa é sua, seja muito bem-vindo. Eu tenho certeza que todos que estão aqui terá assim, um momento de graça, de muita felicidade, porque a gente, vocês já viram esse sorriso, né? Vocês já viram o tamanho desse sorriso que a gente já fica feliz só de olhar para ele, nem precisa falar nada, né? Que bom, Então, Eugênio, fica à vontade, tá bom? Coloca aqui, né? Aí. Boa tarde a todos. É uma alegria que nós estamos aqui, né? Depois da pandemia, então são momentos raros a gente estar encontrando fisicamente com os companheiros de doutrina e nos foi brindada essa oportunidade de estar aqui no Frei Germano. Como ela disse, nós somos de Pedro Leopoldo, participamos do grupo Espírita Meimei. Essa casa foi fundada em 52 por Chico para os trabalhos da desobsessão. O Chico atendia segundas e sextas-feiras no Luiz Gonzaga, e devido ao movimento intenso, as reuniões até a madrugada, atendimento público com receituários e orientações, aí a espiritualidade orientou o Chico que fundasse um grupo para esse atendimento especializado da desobsessão, e assim ele fundou com Arnaldo Rocha, que há 6 anos já estava junto com ele. Arnaldo Rocha, que foi casado com Meimei, era um ateu convertido,
e ficou com a responsabilidade de iniciar esse trabalho junto a Chico, que foi o trabalho mais íntimo, acreditamos nós, do Chico no trabalho mediúnico, onde ele nem fez psicografia, foi só psicofonia, e ali foram registradas belas mensagens que transformaram em livros posteriormente, que faz parte da trilogia lá do Meio, o Instruções Psicofônicas, Voz do Grande Além, e Registros Imortais, que foi as últimas mensagens do Chico até 58, antes da transferência dele para Uberaba, e nós reencontramos essa mensagem em 2012, nos 60 anos da casa, e organizamos um livro chamado Registros Imortais, que foi o terceiro livro, além de recuperar algumas gravações originais da época com o Chico. Então nós continuamos a tarefa, né? Não com a mesma sabedoria e o amor incondicional do Chico e daqueles que trabalharam com ele, mas também aprendendo todo dia e dedicando muita gratidão a esses amigos que nos ofereceram essa oportunidade, e nós continuamos a tarefa lá em Pedro Leopoldo com muita alegria. Participamos também, né, somos responsáveis pela Casa do Chico Xavier, lá em Pedro Leopoldo também, que faz parte dos Caminhos de Luz, né? Quem não foi lá, quem já foi lá em Pedro Leopoldo? Aí, pode levar mais gente, tá? Vai ser uma alegria. Tem o... Você colocou... Eu não sei qual que é. Ah, tá. Como que eu faço aqui? Muito bem, obrigado. Temos um controle também, se você Nem vou precisar. E o termo mediunidade, né, gente, é um estudo que a gente vai ver Raul Silva falando lá no livro dos Domínios da Mediunidade. Ele estudava há mais de 400 anos, né, o fenômeno mediúnico. Nós estamos iniciando e estudando a cada dia, né, a experiência. Não, só fechando isso aí, fazendo por favor. Aqui. Teoricamente a gente usa. Pronto. E a experiência mediúnica, ela, né, se renova a cada reunião, a cada experiência, é um aprendizado novo. E quando a gente reúne para estudar a mediunidade, a gente faz uma reciclagem do que já aprendemos a cada dia, né? E o Meimei nos brindou com aquele livro Nos Domínios da Mediunidade, que justamente foi ali que André Luiz estudou a mediunidade, que se transformou nesse livro, Nos Domínios da Mediunidade, segundo a própria explicação do Chico para nós posteriormente. Então, gente, acredito que todos já tenham um conhecimento, uma base da mediunidade. Nós vamos aqui fazer uma troca de experiências. Aqui vocês têm reunião mediúnicas? Quem frequenta a reunião mediúnica? Ah, tem uma turma boa aí. O resto, garanto, depois do nosso encontro, vai querer participar também. Né? Bom, então vamos lá. Vamos brigar aqui primeiro com o controle. Colocou, tá ligado? Tá ligado, colocou o negocinho lá? Por favor. Sem a pilha não vai, né? Bom, nós dividimos o nosso estudo em 3 partes, né? Primeiro é teorias da mediunidade, depois nós vamos falar sobre médiuns e mediunidade, e depois os mecanismos da mediunidade, né? Espero que a gente consiga ter uma visão, né, geral do trabalho mediúnico. E o título Mediunidade é Ação, que é justamente para a prática mediúnica. A mediunidade, ela tem uma teoria vasta, né? O livro dos médiuns é intenso, a literatura espírita é muito grande. Então, a gente trouxe mais na visão da prática mediúnica mesmo. Falei que tem que brigar primeiro, né? Bom, gente, aqui Kardec
nos coloca no Livro dos Médiuns uma coisa que a gente escuta bastante, né? Que todos nós somos médiuns, né? Mas, todavia, é necessário que a gente tenha um grau de sensibilidade para a percepção e transmissão da ideia do espírito, como fala no item 159 do Livro dos Médiuns, aí que a gente se torna sensitivo. Então, essa compreensão eu acho muito importante para a gente não ficar nessa faixa que todo mundo é médium nesse sentido de trabalho, né? Somos médium, a mediunidade que nos permite esse contato com o plano espiritual, podemos assim dizer. E no Coletânea de Preces Espíritas, eu estou ficando na frente, não, sou muito pequenininho, né? Nós vamos ver no Evangelho, nesse capítulo da Coletânea de Preces Espíritas, a prece para os médiuns, né? Que Kardec nos dá esse entendimento da mediunidade com muita simplicidade. Ele fala que para conhecer as coisas do mundo invisível, né, ou material, Deus nos outorgou a vista corpórea e os sentidos e instrumentos especiais. Então a gente percebe o mundo material pelo nosso corpo físico, né, com os nossos sentidos e alguns instrumentos que venham a nos facultar essa possibilidade, como o óculos é um deles, né? Com o telescópio, ele mergulha o olhar nas profundezas do espaço. Com o microscópio, descobriu os mundos infinitamente pequenos. Então, são equipamentos que nos dão essa ampliação, né, da percepção da falha do corpo físico, digamos assim, né, para alcançar tudo, nos dá esses acessórios, ou esses aparelhos que nos permite avaliar o universo, tanto o universo como hoje, o progresso é tão grande nessa percepção, né, do universo como um todo, e também os mundos que a gente não consegue ver a olho nu. E fala, para penetrar o mundo invisível, deu-lhe a mediunidade. Olha a bênção de Deus, né? Então, por isso é considerado até o sexto sentido, se for incorporar junto aos nossos sentidos do lado físico. Então, a mediunidade é justamente para a gente possa perceber esse mundo que a gente não tem como registrar, a não ser por essas vias. Daí até a grande dificuldade da ciência, né, em atestar a questão do espírito, porque nós ficamos só na periferia da matéria. Ainda temos dificuldade de avançar para as questões do espírito. E nós temos aqui as teorias da mediunidade. A mediunidade, ela sempre existiu, né? Não é uma criação da doutrina espírita, se bem que muita gente associa a doutrina espírita só com a mediunidade. A doutrina espírita, a proposta maior dela é a reforma íntima, não é, gente? E a mediunidade é um dos recursos que nós temos para a nossa evolução. É uma fonte de trabalho e de aprendizado para a gente alcançar cimos maiores. Não é isso, gente? Bom, nós temos a primeira teoria, que é da mistificação. Aquele que não crê, né, é uma habilidade, é um truque que a pessoa faz que engana os olhos, a percepção das vistas, né, e a gente passa a achar que é uma mentira. Tem a teoria da ilusão, né? Nada real. O ilusionismo é até uma prática, né, que a gente tem. Antigamente tinha mais nos circos, né? Nos parques, tinha aqueles que provocavam o ilusionismo, a gente saía de lá impressionado com os resultados. Na época de Kardec também houve o charlatanismo que promovia as coisas dessa forma. A teoria, essas duas já ficou mais como um trabalho, né? Como uma habilidade, já é mais conhecida. E a demoníaca ainda é muito observada dessa forma mesmo, como coisa do demônio. Para aqueles que ainda não conseguem absorver, né, que o demônio não existe, que existe o mal, ou a ilusão do bem, né? O mal não deixa de ser a falta de percepção do bem, né? Então também tem essa teoria. São muitas, né, gente? A da loucura, quantos médios morreram nos manicômios, né? Que era porque ele vivia uma realidade que não era dele. Ele manifestava
assuntos, coisas que não eram. O Chico mesmo, no início, o pai quase internou. O padre mandou ele trabalhar na fábrica de tecidos para ele não ser internado no hospício, porque ele ia ajudar na sustentação da casa, aí não podia privar dos recursos que ele traria com o trabalho devido a ser uma família pobre, com uma habilidade que teve, né? Então, a da loucura, a gente, esse limiar, esse ponto aí de quando deixa de ser loucura e mediunidade, né? É através da observação mesmo, através do acompanhamento, porque muitos médiums que não canalizam a mediunidade sofrem desequilíbrio mental também, né? Porque é uma ação intensa sobre o processamento mental daquele indivíduo que ele desequilibra, pode acontecer. Quantos que entram nesse desequilíbrio entram para um tratamento, depois conhecem a doutrina e vêm ser grandes trabalhadores, né? Então, mas não é mediunidade. Kardec deixa isso bem claro. Para ser louco já traz o germe da loucura. O automatismo psicológico, né? Que todo pensamento tende a realizar. Então, é uma questão de subconsciente individual, que até hoje eu não sei explicar isso. Mas é a definição, é do subconsciente que projeta. Mas também ninguém explicou o mecanismo disso, mas é uma teoria, né? Não tomei tempo em estudar porque não me interessa. O animismo, né? É o sensitivo sofre o desdobramento da consciência e coloca fora do corpo físico, formando um centro de forças que produz fenômenos. Como é que se dá isso também? Eu não saberia explicar com tanta clareza como nos explica a mediunidade, né? Quer dizer, é uma projeção do próprio eu realizando coisas que talvez ele nem tenha conhecimento. Como? Onde que vai buscar? Aí é do consciente coletivo. Então, são teorias que muitas vezes, né, tentam destituir a mediunidade, mas aí a gente vai com a espírita, né? Os indivíduos denominados médios possuem aptidão especial para servir de intermediário entre os dois planos. Eu nunca vi uma definição tão simples. Tem uma aptidão, que é a mediunidade, que permite ele comunicar em dois planos, o visível e o invisível, como Kardec falou lá no início das preces espíritas para os médiuns, né? Então essa é a definição. E o que é essa percepção? A gente sabe por André Luiz que é uma sensibilidade nervosa. Por isso quem é médium, nasce médium, né? Tem o desenvolvimento da mediunidade, tem a educação da mediunidade para que possa manifestar corretamente, né, o trabalho que aquele médium, com o tipo de mediunidade que ele tem, que ele vai realizar. Então, é dessa forma que nós, na doutrina espírita, encaramos, né, ou segundo os espíritos nos explica, a mediunidade. E a natureza da mediunidade? Própria ou natural, é aquela que Kardec fala lá no Livro dos Médiuns. Todos nós somos médiuns nessa condição, uns com maior ou menor percepção, né, do plano espiritual. Prova o trabalho, acho que quase a maioria de nós médiuns nas casas espíritas estamos transitando nessa possibilidade de trabalhar, né, de receber provações, como tem até vários casos que nos contam, né, que a pessoa pede tantas provas, depois fala, não, vai ser médium, se você trabalhar direito, você vai conseguir uma ascensão que você precisa, ou pelo menos maiores quesitos para cumprir as suas provações, as suas experiências na Terra. A expiação, gente, é a mediunidade torturada, que também nos traz, o André Luiz nos explica muito isso em sua obra. É aquele que tem uma sensibilidade aguçada, mas ela é torturada pelos espíritos inferiores ou inimigos do passado, em que a pessoa não alcança um equilíbrio que ele venha a ser um médio produtivo. Parece muito com a loucura, mas olha que viu a distância, não é a mesma coisa. Parece, é adenorexia, antigamente a gente falava isso, né? Parece, mas não é. É similar na manifestação, podemos dizer, mas na essência não, né? Então, o médium, ele passava por muitas experiências assim ruins, que eu lembro quando eu comecei na mediunidade, parecia que era um castigo. Se você não fosse,
você ia ser punido de alguma forma. Não sei se os mais aqui tem gente mais nova do que eu, bem mais nova, mas na verdade na década de 80 ainda tinha essa visão, né? De a mediunidade, a pessoa querer tirar, como é que eu faço para me cortar a mediunidade? Até hoje na casa espírita a gente recebe gente assim, eu quero tirar, eu não quero isso não. Ah, meu filho, quem dera se você soubesse como é bom trabalhar, né? Vai, pede serviço. Bom, e tem a missão, né? Que são raros, mas tem vários que às vezes a gente acha que um missionário na mediunidade é só aqueles que se revelam ao mundo, né? Normalmente a missão ela é muito coletiva. O missionário vem trabalhar para uma coletividade, né? Por isso que ele é muito visto, percebido e visado, senão não traz o benefício. O Chico foi um missionário, né? Apesar de tentar esconder a vida inteira, ele teve que se revelar ao mundo, porque ele veio para isso, né? E muitos anônimos aí que são o sustentáculo de muita coisa que a gente nem percebe. É igual a espiritualidade. Normalmente a gente fala muito do mentor, mas quantos trabalhadores tem aqui? Quantos espíritos que fazem parte dessa equipe, que sustentam uma casa, uma comunidade, né? A gente não sabe nem perceber a intensidade desses trabalhos. Então aí está a natureza da mediunidade. E tem as formas de transe. A gente traz assim para a gente ver que não é só um patrimônio da mediunidade, do trabalho mediúnico, né? Nós temos o patológico, que vai dizer justamente devido à questão física. Quando a gente vai entender a união do corpo com o espírito, a gente vê que esse espírito tem uma certa liberdade e o corpo é uma máquina, que a fragilidade do corpo pode roubar um pouco da materialidade, né? Então, às vezes, traumatismo craniano, algumas doenças que debilitam muita pessoa, ela entra em um transe mediúnico, ela passa a perceber esse mundo invisível, transitoriamente. O médium, ele tem a permanente, né? Nós temos o anímico, que Kardec trata isso para a gente com muita propriedade no livro dos Espíritos, a Emancipação da Alma, que é um fenômeno anímico, o espírito se libertando do corpo, ele tem acesso, né, a esse plano invisível. Nós temos o mesmérico, que é induzido por passes magnéticos. Esse aí até não ajuda numa tarefa mediúnica, pode ser uma ajuda ao médium, né? Tem médium que tem uma facilidade quando recebe uma influência magnética, enfim, né? Da espiritualidade a gente sabe que recebe, mas às vezes durante um trabalho mediúnico no atendimento. O hipnótico, o hipnotismo é uma ciência que é estudada, as possibilidades dela são claras, né? Que a pessoa ela penetra no mundo que não é o real dela. Então é uma forma de transe. O farmacógeno, que é induzido por remédio. A gente vê aí as viagens das drogas, né? Que narram imagens, situações muito diversas de um para outro usuário, de qualquer... Algumas seitas, como o Santo Daime, usa uma maneira, alguma coisa para libertar o espírito, digamos assim, para penetrar outros caminhos. Então são muitos. E o mediúnico, que é o que nós trabalhamos, sempre cai numa simplicidade tão grande quando a gente faz a comparação, né? Ele é induzido pelos espíritos, não há mediunidade, não há manifestação mediúnica sem espírito. Cai e volta lá na teoria número 1, mistificação, né? Porque o espírito também pode modificar, mas é quanto a mensagem. O médium que pode modificar quanto a comunicação, né? Por influência no campo mental do médium. Aí é que a gente fecha a definição da mediunidade. Gente, se alguém quiser colocar alguma coisa, perguntar e eu souber responder, vai ser bem-vindo, tá? Tá todo mundo muito quietinho. Acho que esse escurinho aí... Boa tarde. Nós que agradecemos. Eu queria que você especificasse um pouco mais sobre o animismo. Olha, o animismo é um estudo bem profundo, porque eu acho que o animismo é muito confundido com a mistificação. O animismo é uma manifestação da alma, né? Anima quer dizer alma.
Então, em muitos fenômenos que a gente observa, contém o animismo. Nós vamos ver isso na hora que a gente falar do mecanismo, a nossa influência na comunicação. E existe também o animismo, que é uma manifestação nossa mesmo de situações de vidas anteriores que estão registradas aqui e precisam ser socorridas. Às vezes, em uma reunião mediúnica, pode ocorrer que um médium, por influenciação do ambiente, uma influenciação espiritual, magnética, ele transporta. Vamos lembrar aí da regressão de memória. É uma manifestação anímica e que deve ser tratada como tal. É uma necessidade do médium. Não confundindo com a mistificação. Ok? Bom, gente, aí está o nosso esquema, né? Que nos traz os espíritos. Deus, espírito e matéria. São os 3 elementos gerais do universo. Deus, nós estamos aprendendo a penetrar um pouco as suas ideias, né? Através da manifestação, através das suas das consequências mais que da causa, né? Que nos falta ainda elementos, mas a manifestação divina ela está em todo momento. É só a gente procurar que a gente vai montando. Por isso que a fé é uma construção diária, né? Que a fé depende do nosso crescimento espiritual. Então, quanto mais eu busco espiritualidade, mais fé eu vou ter em Deus, porque mais eu consigo enxergar. Não é assim? Bom, então nós temos o elemento inteligente, como é tratado no Livro dos Espíritos, né? Aqui tem aquele negocinho, mas que dá para vocês estão acompanhando aí, né? Parece que eu estou falando só para mim, porque eu não estou vendo aqui. Nós temos o elemento inteligente, como fala no Livro dos Espíritos, que é o princípio inteligente em sua criação, né? Que é a essência espiritual, que é diferente de tudo que a gente conhece, que é o espírito. Do outro lado, nós vamos ter o elemento material, que nasce com o que, gente? Onde está o fluido cósmico universal, né? Que é a base de toda a matéria, tudo é derivação do fluido cósmico universal, né? Mas Kardec nos estuda aí o perispírito, que, só para a gente recordar, é aquele que vai fazer o elo entre o corpo físico e o corpo espiritual. Ele ali é médium da reencarnação, né? O perispírito. E o perispírito ele tem propriedades, né, que reside nesse corpo semimaterial, podemos assim dizer, porque ele tem propriedades diferentes que permite essa ligação do espírito ao corpo físico. Então, ali está um maior canal da mediunidade, né, pelas propriedades do perispírito. Nós vamos ver um pouquinho. O fluido vital, que é o que dá vida à matéria, né? Quando o fenômeno da morte chega, o que extingue? O fluido vital. E que já nós temos a matéria bruta, né? E aí, na reencarnação, que nós temos a união do espírito com a matéria que vai estar animalizada, que dá a constituição nossa na Terra. Tranquilo isso aí, gente? Então tá. Como é que funciona com o fluido? É difícil de entender. Você pode ler, você compreende, mas entender fluido cósmico é muito difícil, né? A gente enxergar. Quando você tem uma morte, você tem um retorno do fluido cósmico, como funciona? O que vocês acham, gente? Você me arruma um copo d'água? Por exemplo, quando você ele volta à sua origem. Ele volta à sua origem. Ele perde, digamos assim, a força que o movimentava, que são os órgãos físicos. Então, os órgãos físicos é que movimentam o fluido vital. Quando há defeito no corpo, que ele venha a não ter mais condições de mover esse fluido cósmico, é que a gente morre, o corpo morre, né? E o fluido cósmico existente, o fluido vital, que ainda permanece naquele corpo, ele volta à sua origem, volta ao universo. Entendeu? E o fluido vital, a gente abastece ele, né? O Sol é o nosso fornecedor de fluido cósmico universal. Por isso que ele é o nosso astro-rei. Não há vida sem Sol. Pelo menos pelo menos nossa galáxia, né? Porque ele é rei
né, da Via Láctea aí para nós. Então, ele é responsável, né, por isso que o sol da manhã faz bem, essas coisas todas, porque é a hora que está sendo destinado. E o fluido cósmico que sofre as modificações que dá a vida na Terra, né? E o fluido vital é uma modificação dele. Tanto é que através do passe a gente pode ajudar na movimentação do fluido vital, né? Doação de fluido vital, mas desde que o corpo tenha condições de absorver e movimentar, né? Quando a pessoa desencarna, o fluido vital ele é pertencente à matéria. Então, não vai junto com o perispírito? Não, fica na Terra. Aí a gente pode estudar lá os corpos que nós temos, como o duplo, né? Que André Luiz nos explica, que movimenta as energias materiais junto ao perispírito. Então a gente tem esses intermediários aí, né? Não são só esses 3 corpos que a gente poderia dizer, os 3 elementos. Então, entre o perispírito e o corpo existe também o duplo, que também é ligado à matéria, não ao espírito. Esse é o etérico? O corpo e o perispírito? Justamente. É uma cópia, a gente é cheio de cópia. Eu estou nas cópias grandes, que eu estou gordinho. O corpo mental, esse é o espírito e o perispírito? O corpo mental é um estudo que a gente tem que aprofundar um pouco mais. Porque é através do pensamento, o pensamento é que dá a direção a esse fluido. Então, quando eu penso, eu movimento esse fluido cósmico. Quando eu sinto, eu dou ele a coloração e direção. Então, a gente cria uma matéria mental. Aonde eu estou, em volta de mim, para quem eu mando. A oração é uma matéria mental que eu envio para o outro. Então, a gente trabalha como um químico. O fluido está aí. Eu vou ter ação sobre esse fluido, entendeu? Então, o campo mental, André Luiz cita muito isso. Eu já fiz até alguns estudos sobre isso, mas a gente precisa estudar mais ainda. Porque eu acho que ele é muito maior do que a gente conseguiu alcançar. Na verdade, o mental é o que movimenta, o espírito movimenta, não é isso? É o que ele produz. Porque é o mental que o espírito vai se manifestar, não é isso? Mas você falou em fluido mental, matéria mental. Matéria mental. Pois é, a gente movimenta fluido cósmico para falar que eu estou mandando as ondas sonoras, né? A gente faz muita coisa com ele. Agora a matéria mental, e olha a inteligência, a percepção do homem espiritual. Na igreja falava o quê? Que o pensamento... Eu errei por pensamentos, palavras e obras. Mente sã, corpo são. Tudo é matéria mental que eu estou gerando. E é transformação do fluido cósmico pela ação do pensamento e do sentimento. Aí que a gente cria a aura mental. A aura não tem colorações diferentes, de acordo com o estágio do seu pensamento e do seu sentimento? Acho que é por aí que nós temos que estudar. Ok? Deixa eu voltar na mediunidade. Mas eu acho que tudo isso ajuda a compreender a mediunidade, né? É muito interessante. Aí nós vamos chegar no que nós estávamos falando um pouco, né? O espírito independe da matéria ou é apenas propriedade desta? Como as cores são da luz e o som do ar. Então a pergunta é o seguinte, o espírito é independente da matéria? Existe sem a matéria. São distintos, né? Um do outro. Deus, espírito e matéria, os 3 elementos gerais do universo. Segundo os espíritos. A união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria. Essa é a resposta dos espíritos. O que vocês acham que é intelectualizar a matéria? Porque o espírito encarnado, sem matéria... Mas o que é intelectualizar a matéria? A pergunta é essa. Intelectualizar a mente, o sentimento, as emoções e a intelectualidade também. Aí agora só falou certo, intelectualidade. Vamos lá. Esse burilar, né? Que se a gente for olhar pra gente na época das cavernas, como a gente é hoje, tanto que a gente já aprimorou. A união, a reencarnação, ela visa isso, né? Lá. Essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito? A pergunta 25A.
Aí que ele vai responder: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los a fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento das verdades, para aproximá-los de si, passando pelas provas que Deus lhe impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Aqui fala claramente, né, por que nós reencarnamos, é para aprender. É o que a senhora falou, para a intelectualização. Então, é isso que fala a matéria no seguinte, porque quanto mais espiritualizado é o mundo, menos matéria tem. Não é? Nos mundos superiores, a gente vai estudar lá no Evangelho, está lá falando dos mundos, né, a pluralidade dos mundos habitados. Então, a matéria ainda tem umas... Eterizado, então, a matéria. Aí, quer dizer, a gente vai se comunicando melhor sem a matéria. Emmanuel fala que nossa comunicação hoje, falada, escrita, então é uma coisa rudimentar ainda para o espírito. A linguagem real é do pensamento. Nós acabamos de ver por quê, quando a gente falou da direção que a gente impõe. Então é isso aí, gente. Então nós chegamos no mundo, nós estamos aqui assim. Graças a Deus, encarnados, da doutrina espírita, fazendo amigos, trabalhando, é a nossa tarefa, né? E nós temos essa faixa aqui da Terra, para a gente ter essa experiência, né? Então a gente tem a reencarnação, nessas propostas que nós já vimos aqui, nós nascemos e viemos o quê? Para a reforma íntima, foi o que eu falei no início. Essa é o quê? É o trabalho do espírito, a evolução. E temos o quê? O fluido vital, que nos dá a condição da vida na matéria. A matéria fica animalizada, podemos dizer assim, né? E nós temos um trabalho coletivo, que nós estamos num trabalho coletivo. A Casa Espírita nos oferece isso, o nosso trabalho social, o intelectual, enfim. Nós trabalhamos juntos, né, na nossa civilização, né? E o perispírito, e aqui está mostrando com o perispírito que tem essa relação que possibilita essa vida na Terra. E nós temos o fenômeno morte, a desencarnação. Sabe a diferença da desencarnação com morte? Encarnação, o espírito deixa o corpo e ele continua vivendo. O corpo morre. Tá certo. Então nós temos aqui, segundo a doutrina espírita, a desencarnação, ela tem o quê? O desprendimento. Então, ocorreu esse fenômeno, como a senhora... Qual é o nome da senhora? Anaíta. Ana Rita? Ita. Anaíta. Diferente. Não, Anaíta é mais chique. Gostei. Então tem o desprendimento, depois que o corpo morre, que é o corpo que deixou de ter condições de movimentar o fluido vital, não é isso? Ele perdeu a condição de viver, então ele vai perder a vitalidade, a vida. Tem o que? Pode ser lento ou abrupto. Tem um tempo de perturbação, pode ser fugaz ou longo. Aí que eu vou ter o despertar na espiritualidade. Segundo o benfeitor Emmanuel, poucos de nós desencarnamos e conhecemos a espiritualidade, nós voltamos no mesmo pé. Não é no mesmo tempo não, viu gente? É com a mesma mente. A gente não penetra. O nosso sonho é nosso lar. Lívia estava para cima, a gente nem tem notícia onde que fica isso. Ela vinha visitar Emmanuel no nosso lar. Chico fala... a espiritualidade é muito acima do que tem em volta da Terra. Nós ainda não penetramos a espiritualidade. Não, para nós, nosso lar é a espiritualidade melhor, né? Que a gente tem notícia. E se Deus quiser, eu quero ir para lá. Bom, é o sonho de todo espírita, né? Bom, vamos ver o que Kardec nos fala na pergunta 148. O que espera o homem depois de desencarnado? Tudo que ele vivia na Terra, né? Ela procura naturalmente as atividades que lhe eram prediletas, círculo de vida material, obedecendo laços afins, o qual se verifica nas sociedades do vosso mundo. Ou seja, ninguém muda a personalidade porque morreu, o corpo morreu. O corpo é que morreu, como ela bem explicou para nós. Né? O espírito desprendido, ele vai, como segundo o Chico Xavier, o que que fala? A morte é a mudança completa de casa, sem mudança essencial da pessoa.
Você só tem que mudar da casa. E aqueles que temem ficar na casa, passa aperto, porque ninguém dá confiança. Passa aperto, né? Bom, todos os espíritos experimentam no mesmo grau, o mesmo tempo de perturbação que excede a separação da alma e do corpo? Não, pois isso depende de sua elevação. Aquele que já está depurado reconhece imediatamente, porque se desprendeu da matéria durante a vida corpórea, enquanto o homem carnal, cuja consciência não é pura, conserva por muito tempo a impressão da matéria. O meu deu notícia aí? Eu pus o silencioso e acostuma o Google dar umas respostas aí, deixei sem travar. Perdoa. Aqui nos explica o seguinte, é justamente o que a senhora falou ali, a Anaíta, que a gente tem esse desprendimento, quer dizer, você se vê sem ação no corpo, mas o desprendimento pode ser longo, né? Ou rápido, depende do estado mental da pessoa, psicológico, né? Do desprendimento das coisas materiais. Então, quem é muito agarrado à matéria, vai ficar ligado à matéria. Ele não sai do mundo de uma vez. Né? Porque a mente dele, o espírito, está ali presente. Antigamente era chamado de alma penada. Agora a gente entende o que é isso, é porque não desliga, né, das coisas materiais. Então quem tem uma percepção não percebe esses espíritos, às vezes em casa, no trabalho, né? Na casa espírita é mais difícil. Bom, então ele fala o seguinte, né, que Kardec, resumindo esse desprendimento, pode levar dias, semanas, meses, depende do tempo que o espírito precisa. Então a gente encontra num trabalho mediúnico o espírito ainda ligado à matéria. Nós vamos ver, vocês já leram o relato de Mary Moore, Humberto de Campos, no livro Instantes da Vida? Humberto de Campos, a entrevista lá no cemitério que ela foi enterrada, não lembro o nome agora, né, que ela ficou presa ao corpo, que ela valorizava aquilo muito, então ela não conseguiu desprender. Quando ela conseguiu desprender do corpo, ela ainda ficou lá no cemitério para ajudar alguns. Ainda tem, os espíritos têm essas tarefas ainda, para poder aprender a desprender-se definitivamente dos espólios. E nós temos várias mensagens de espíritos que narram isso, que ficou preso ao corpo físico, mesmo depois da desencarnação. André Luiz, na obra dele, tem vários, né? Tem vários. Ele fala, por que não consegue tirar essa pessoa daí? Mas não adianta, ela volta. A força magnética é muito grande, a força do pensamento. Então, o desprendimento... Então, gente, isso é só para a gente ver as condições que a gente desencarna. Porque quem manifesta, os espíritos que manifestam são esses, somos nós. E as condições que a gente desencarna, às vezes, são essas aí, né? Então, cada um vai apresentar. E nós vamos ter aqui o que nós chamamos de colônias espirituais. Depois que desencarnamos, por misericórdia divina, como o Chico falou, a gente muda de casa. Eu posso até tentar ficar um tempo nos lugares que eu frequentava, mas no momento eu vou ter que desprender daquilo e procurar um novo caminho. Né? Isso vai variar de pessoa para pessoa na desencarnação. Então não tem tempo. Cada um tem o seu tempo. Às vezes vai acontecer o desprendimento muito depois que desencarnou, né? Muitos chegam sem saber até que desencarnou, mas às vezes o sofrimento pós o desencarne o conduz a uma assistência fraterna ou mesmo espiritualidade resgata. A gente vê aí no nosso lar, né, como é que era feito, né? Eles iam lá resgatar. André Luiz foi tirado lá do umbral. Vamos ver as colônias espirituais. Então nós temos esses tipos de colônia. O umbral é a mais conhecida nossa, né, gente? Nunca me fala. Não. Dizem que todo mundo fala que tem que fazer um estágio no umbral. Eu estou planejando para ver se eu fico livre desse estágio, mas a gente sabe que é... Eu brinco muito que André Luiz demorou 8 anos para ser resgatado, né? Mas aí lá explica que foi do dia que pediu socorro. Eu já vou chegar gritando, me socorre que eu cheguei. Preciso de ajuda, né? Tem as colônias socorristas, que justamente o nome já diz, socorros. Umas a gente vê em nosso lar, dentro do umbral tem colônias socorristas para ir resgatando aqueles que já têm condições de ser amparados. As transitórias, até o espírito se recuperar. As correcionais,
como cadeias e manicômios aqui da Terra, né? Os espíritos são recolhidos há um tempo devido à insanidade espiritual, muitas vezes que eles vão. Não é uma coisa definitiva, né? Mas existem as colônias né, que auxiliam esses espíritos na sua loucura dessa forma. Outras, né? Outra colônia correcional, às vezes, é a reencarnação compulsória, né, gente? Não deixa de ser uma prisão imediata para o espírito. Então, existe remédios que amargam, mas tem que ser tomado. E centro de socorro. Tem aqueles que são, né? Você viu que André Luiz falava que uns trabalhavam como fosse a Cruz Vermelha, no socorro ali, sem ser vistos até, né? E aqui que entra a nossa fala, né? Que é a casa espírita, que não deixa de ser uma colônia de socorro nas suas tarefas mediúnicas. Quando o Chico fundou o Meimei, pensou nisso, né? Um local específico para socorrer os espíritos sofredores, desencarnados em desequilíbrio mental, sofrendo, né? Pela a questão mental que o espírito levava, que pode ser de ódio, pode ser de dor, pode ser de inconformação, né? De revolta, enfim. Cada um de nós vai saber o que vai encontrar depois que desencarnar, né? Dentro de nós. Aqui eu acho que é mais fácil a gente conviver, né? Você chega, você tem sua cama para dormir, coisa maravilhosa, gente. Desencarnar, eu perdi até a cama. Né? A gente muda de casa. André Luiz precisou de socorro, ele não tinha tijolinho nenhum, ele foi ficar na casa de Dona Laura. Ele ficou como hóspede, não tinha casa. E a gente vai ver em André Luiz, ele explicando que muitos espíritos eram levados, antes de desencarnar, a tarefas espirituais, construindo a própria moradia. Olha que legal, né? Que André Luiz estranhou, porque eles faziam parte da equipe e ia retirando as pessoas, né? E ele viu e falou assim: não, mas essa está encarnada, por que vai levar? Eu falei assim: não, ela está preparando a ida dela. Ela já tem horas de trabalho no plano espiritual conosco. Assim que ela partir, ela já tem o lugar dela pronto. Pois é. Vou fazer inscrição. A gente quer socorro, né? A gente só quer socorro, mas trabalho ninguém quer. Minha casa, minha vida. Bom, gente, então aqui que a gente tem essa ligação com esse plano espiritual e com os espíritos que vamos recebê-los em nossa tarefa mediúnica. Ok? Alguma colocação? Alguma pergunta? Hoje é interessante, né? Falando daqueles que desencarnam e ficam no mesmo lugar. Mas existem aqueles também, né? Que nem antes de se desliga, antes de morrer, digamos assim, pelo desprendimento, pelo conhecimento. Esse aí desencarnou. A maioria de nós morremos. O corpo é que morre, a gente não desencarna, porque desencarnar é sair da carne. Então, aquele que tem um desprendimento rápido e alcança colônia, socorro espiritual, amparo, ou vai direto, né, são os que são superiores, né? Também eles ajudam no desligamento, né? Do fio de prata, digamos assim. O Paulo, eu diria que antes do pescoço ser decepado, ele já estava... Lívia também, antes do leão devorar, ela já estava desligada. Só fez assim, ó. Vamos trabalhar, boa. Vamos terminar esse bloco, estamos assim, como vamos trabalhar. Tá certo? A gente vai dar uma pausa pequenininha, tomar uma água e já retornamos. Agora? Hã? Você vai desligar? Então desliga que eu vou começar de novo. É porque tá gravando em partes ali. Alguém vai querer tomar uma água? Se for, eu espero um pouquinho, mas é rapidinho, viu, gente? Não é intervalo grande, não. Agora tá no intervalo, não. Não. Não, gente, não é intervalo, não. No intervalo, não. Só para tomar uma água. O intervalo é daqui a pouco. Daqui a pouquinho. Podemos combinar com as quatro? Podemos. Aqui é tranquilo. Não sei. Agora nós vamos entrar na segunda parte.
Gente, então vamos retornar, né? Vamos agora na segunda parte, que é médios e mediunidade. A gente chegou até na desencarnação, para estudar as manifestações, né? Aqui nós vamos em Paulo, até foi cantada essa música aqui, né? Muito bonita do Tim e Vanessa, Médiuns. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Essa está em Coríntios, é Paulo falando sobre a organização, porque muita gente se pega na que Moisés proibiu a manifestação dos Espíritos. Quando proíbe alguma coisa é porque ela existe, né? Então ele sabia da possibilidade. Mas Paulo abre as manifestações nessa epístola para os coríntios, né? A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. E ele vai explicando ao longo da epístola os tipos de dons, que muitos tratam como carismas, não é isso? Então, na Bíblia, falar que não tem essa autorização, ela existe sim, né? E aqui não fala que é obra do demônio, não. Bom, então vamos falar rapidamente aqui sobre a classificação da mediunidade e seus efeitos, né? Nós temos os efeitos materiais, físicos ou objetivos, né? São os que sensibilizam diretamente os órgãos e o sentido dos observadores. A gente vê que a mediunidade, o que despertou Kardec foi um fenômeno de efeito físico, mas de efeito inteligente. Era uma manifestação, né, inteligente através da mesa. Ele falou, mas a mesa não pensa. Então começa aí o estudo sério de Kardec sobre a mediunidade, que é um fenômeno de efeitos que todos podem observar, né? Não precisa de ter uma mediunidade ostensiva para que se perceba um fenômeno de efeitos físicos. Hoje, cada vez mais raro, né? Cada vez mais inexistente, devido ao próprio progresso intelectual da humanidade, né? E temos os fenômenos de efeitos intelectuais ou subjetivos, né? Que fogem aos 5 sentidos, que a gente pega aquela classificação da mediunidade que a gente trouxe, né? É percebida pela racionalidade, pelo intelecto. Os médios de efeitos físicos, eles podem produzir esses fenômenos, como já dizem, são médios facultativos, né? Ou médios involuntários. O que é facultativo? O médium pode ter a manifestação quando ele quiser, quando se concentrar. E involuntário, quando ele produz o fenômeno sem ele perceber, né? Então é involuntariamente. Antigamente, tinha muitos fenômenos involuntários que criaram a teoria das casas mal assombradas, né? Porque ali devia ter uma alma penada. Mas ela produzia algum fenômeno porque tinha um médico que oferecia para ela a possibilidade, correto? Então é assim que os fenômenos de efeitos físicos na França, né, foi a coqueluche do momento, a época desses estudos, né, dessas manifestações, e foi uma época também de muito charlatanismo, porque aí pegava aquelas outras teorias e implementava como se fossem manifestações mediúnicas, né? Mas foi um estágio que a doutrina teve de despertar todos para a existência dos fenômenos mediúnicos, né? E como ele pode produzir um efeito, né, físico? Um espírito que não tem uma matéria bruta promove um efeito que é de uma matéria bruta. Segundo ali, é o que a gente sabe. Qual o fluido que nós emitimos quando produzimos esse fenômeno? O ectoplasma, justamente, que é essa modificação do fluido cósmico, que o médium tem essa faculdade de produzir esse fluido que nós chamamos de ectoplasma, que cria transitoriamente, né, as propriedades da matéria bruta.
aí ela consegue atuar na matéria. Ou então modifica a propriedade da matéria bruta transitoriamente e o espírito consegue atuar. Isso aí que é o efeito físico, que é um corpo sólido, matéria bruta, né? E os fenômenos que nós temos listados é o quê? Materialização, foi o mais fantástico estudado. Quem dera se eu visse uma reunião de materialização. Não cheguei a participar. Transfiguração, nós temos a famosa do Monte Tabor, né? E o Chico, o Cristo, ele se transforma, materialização. A levitação, que o médium famoso da época foi o Santo Antônio de Pádua, né? As orações dele eram tão fortes que ele modificava a matéria e flutuava. Né? Transporte, que é você trazer um objeto para um lugar hermeticamente fechado, né? Vamos supor esse aqui, que ele venha pela parede e aparece aqui. Esse fenômeno eu vi uma vez. E a mudança da propriedade da matéria para que o fenômeno aconteça. Né? Bilocação é a manifestação do espírito em lugares diferentes. Eu estou aqui e consigo ir a algum lugar, né? Perispiritualmente falando, e criar uma propriedade da matéria que eu consiga manifestar lá. Isso também foi o caso do Santo Antônio, né? Também que ele defende, né? O pai, se não me engano. A bilocação é a mesma coisa de bicorporeidade? Sim. Jesus fez isso também, não fez? Jesus? Eu estava lendo na Gênesis, Jesus, uma das explicações seria essa, que Jesus estava em terra, só que ele apareceu, acho que para Pedro, quando estava num barco. Não, ele levitou no barco. Mas ele apareceu... Ele andou sobre as águas. Isso. Mas ele levitou, ué. Aí é uma segunda teoria, ou ele levitou, ou ele teve também essa bicorporeidade de ter ficado, fisicamente ele está num lugar, mas ter projetado em outro. Eu acredito mais na primeira. Senão ele teria mentido para Pedro, falou que podia fazer a mesma coisa, como é que Pedro ia fazer? Mas vamos fazer. Voz direta, segundo nos explica, que os espíritos é uma garganta ectoplásmica, que é montado com o próprio nome já diz, que reproduz a voz do espírito. Tanto é que na Bíblia tem vários relatos falando, a voz de Deus falou isso, isso e isso, no Velho Testamento, né? Por exemplo, quando Jesus foi batizado, né? O João Batista, então aquela voz, o meu filho, do que eu me comprazo, é isso mesmo, é a garganta ectoplasma. Em Pentecostes também, né? Várias línguas. Escrita direta, o próprio lápis se movimentar. Os 10 mandamentos foi uma escrita direta, né? Foi a primeira psicografia, segundo Chico. A tiptologia, né? Que é pelas batidas, e a sementologia pelos sinais, que se pode perceber o espírito e toda a plateia. Se eu fosse médium efeitos físicos, eu poderia fazer os fenômenos aqui. Por isso que antigamente lá na França, na época, eles faziam shows, saraus, para que os médios se manifestassem. Aí deu abertura para muitos charlatães, depois queriam invalidar a doutrina, né? Mas não é, mas os sérios é que ficaram para a história. Essa sematologia É sinais, linguagem de sinais. Seria hoje o... Então, aquele que você faz uma leitura de alguma coisa, a impressão da pessoa impressa, é citologia ou é tipo... Não, esse aí você gosta muito dele. Psicometria. Exatamente. É psicometria. Bom, efeitos intelectuais, vidência, audiência, psicometria, desdobramento, psicografia e psicofonia. Por que entra esse, não entra no efeito físico da psicometria? Porque é uma leitura, né, mental que a pessoa faz através do objeto e recebe uma mensagem, um fato. Então não é uma percepção que está escrita ali, não é passar a mão e ver as letras com o dedo. É uma ideia que surge, que chega a ele, né? É uma percepção de fatos, cenas que foram vividas ali através do toque do objeto. A vidência
A audiência é mais comum, né? Não tanto, mas existe. A psicometria, sim, também. Desdobramento é o espírito nosso. Por exemplo, vamos voltar para uma reunião, né? A gente conseguir sair do corpo e ir a um determinado local em trabalho. Aí é um trabalho mediúnico. A psicografia, que também é bem conhecida de todos, e a psicofonia é a voz. Tranquilo isso aí, né? Só para a gente recordar. Eu nem vou... Sonâmbulo é, não, meu? É uma variação de algum tipo de mediunidade, que produz o fenômeno enquanto está dormindo. Né? Então, a gente chama mediunidade sonambúlica. Acho que mais tarde nos mecanismos a gente pode falar sobre isso. Bom, aqui a gente já explicou todos, né? Não precisa de eu falar mais, não. Desdobramento, psicometria, psicografia, psicofonia. E tem uns que a gente fala pouco, mas que também está dentro das reuniões mediúnicas, que é médiuns inspirados. São aqueles que recebem pensamentos sugeridos pelos espíritos, muitas vezes a sua revelia, seja para atos comuns da vida, seja para grandes trabalhos da inteligência. A gente não tem acreditado, nossa, você está inspirado hoje. Às vezes você está com uma atuação de algum espírito que vem te ajudar, que vem te ajudar um pouco na tarefa que você vai realizar, no trabalho que você vai fazer. Então, a inspiração, os músicos, artistas, são ajudados na inspiração para a realização de algumas tarefas. Então, a inspiração é uma variedade, é às vezes até a revelia do próprio médium, né? Médium de pressentimentos. Pessoas que, em certas circunstâncias, têm uma vaga intuição das coisas futuras e comuns. Então, médios de pressentimentos tem essa vaga intuição, não é uma coisa concreta, senão seria presciência, né? Então, é uma vaga intuição de acontecimentos futuros. Quer ajudar nós? Não? Você aí? Fala para nós aí. Só falando para ela, conta para nós, que eu sei que você está falando da mediunidade. Você é médium de pressentimentos? Sim, Então conta a sua experiência para nós, como é que é, isso é bom. desde pequena, né, sempre tive pressentimentos, assim, de sentir mesmo sonhos, principalmente, então sempre muito ligada. Através de sonhos. Gravidez, de pessoas próximas e falecimento também. Aí foi agora, semana passada, eu tive um sonho, quando eu acordei, eu tive a notícia do desencarne da bisavó do meu filho por parte lá do pai. Então, assim, é muito nítido. E o anterior, eu tive, há menos de um mês, eu acordei às 3 da manhã, eu tive minha intuição clara do que eu tinha que trabalhar, e hoje é o meu outro trabalho. Que bom, a experiência da nossa colega. Como é que é o seu nome? Mariana, é isso aí. Os proféticos, né, uma variedade de médios inspirados ou de pressentimentos, é um grau maior, né? Recebem com a permissão de Deus e com mais precisão que os médios de pressentimentos a revelação de coisas futuras em geral. Então, é um chamado os profetas de antigamente eram os médios proféticos, né? E os médiuns hoje que conseguem perceber, igual o Chico Xavier, muita coisa, que tem a presciência, Kardec tinha. Então, são os médios proféticos. E médios intuitivos. A faculdade de perceber, discernir, pressentir coisas independentemente de raciocínio ou análise. Ficou complicado esse aí, né? A explicação, mas é simples. O que fala sobre os médios de intuição? A intuição é uma ideia que chega sem você programar. Um pensamento, entendeu? Agora, o que a espiritualidade nos explica? Que é uma bagagem que você tem que é acionada de imediato para que você possa receber aquela intuição. Então, você falou de um sonho, por exemplo, você pode ter tido uma experiência durante o sono, esqueceu quando voltou, intuitivamente você vai receber na hora certa o clique, igual você recebeu. Então, um conhecimento que está armazenado, uma anotação que você nem está lembrando mais, enfim, a intuição não é um processamento de uma ideia.
já é o resultado dela. Então, a intuição ela é muito ligada à ação. É alguma coisa para que você possa agir. Entendeu? Então, ela passa pelo cérebro, mas ela não é construída naquele momento. Ficou claro? Mas é inconsciente, né? A pessoa não tem uma consciência dessa intuição. Mas é diferente. Ela tem uma ideia e automaticamente, dependendo de como essa ideia chega, você sabe que não é sua. Diferente. Porque você não raciocinou para montar a ideia. Então a gente percebe sim, vem aquela de repente. Hoje trata muito no meio empresarial e tudo mais, chamado de insight, né? É o insight. Oh, vem aquele negócio, parece que você pegou no ar. Algumas pessoas falam, peguei isso no ar hoje. É verdade, é a intuição. Então a intuição é dessa forma, ela não é uma ideia que você chega à conclusão de. Vem uma coisa concluída, para. Entendeu? Hoje, por exemplo, ela sonhou. Isso pode ter sido processado durante o sonho. Pode. Quando ela acorda, ela tem um insight. Eu já achei uma nota fiscal que eu procurei numa empresa que eu trabalhava, o dia inteiro não achei. No outro dia eu cheguei, falei, tá atrás daquela armário ali, fui lá e peguei. Uai, isso é intuição, mas é lógico que isso aí estava dentro de mim, de alguma forma. Né? Que a diferença da audiência escutar, fala, vai ali atrás do armário que está lá, é diferente. Tem a vozinha nossa teimosa que atrapalha a gente, ela não faz isso não, outra hora fala, faz. Enfim, nós temos vários mecanismos de comunicação, né? Com a espiritualidade, pois não? Eu vi uma vez a intuição, ela passa por nós. É algo que você vivenciou de alguma forma. Então é algo que você tira de dentro de você que já está elaborado. Você já vivenciou aquilo, ou você trabalhou aquilo num outro momento. Então você não está raciocinando naquele momento. A intuição, então, vem de uma vivência sua. Mas ela é trazida por uma... Ela é acionada, ela é trazida à margem, né, de uma forma que você não sabe explicar, não é os mecanismos comuns. Você não atua conscientemente nela. Você não constrói a ideia na hora. Ela é inconsciente. Então ela não é concebida ali, mas ela já existiu. O inspirado ele é trazido por outro espírito. Ele vem e te inspira. Mas a intuição também é. A intuição também. A inspiração, gente, ela vem como um gatilho. Você vê uma rosa e começa a fazer uma poesia e vai embora. Você foi inspirado por aquela rosa. Grosseiramente falando. Às vezes o espírito te traz uma ideia que você discorre. Às vezes você vai fazer uma prece. Aí você faz engraçado, eu fiz uma prece completamente, porque você foi inspirado por uma situação, por um momento, por um desejo, algum espírito, enfim. Isso é inspiração. Uma música que a pessoa escreve, né? A própria tocando que a gente cantou. E a inspiração, Né? a inspiração, pressentimento inspiração, pressentimento, intuição, as duas outras são derivadas da intuição. São formas diferentes de manifestação. Por que falo? O pressentimento, que é uma ideia vaga. A intuição já é uma coisa concreta. A senhora falou sobre uma ideia que você já tem, coisa elaborada. Não, você tem material para que aquela ideia surja de imediato na sua mente, que é acionada por um espírito. Né? Porque você pode ter uma lembrança, porque senão vira lembrança, se já está pronta. Muitas vezes tem essa percepção, mas essa vozinha interior te atrapalha. Diz que a gente tem um capetinho anjo. Mas isso aí é a neurolinguística que trabalha bem com isso, né? Porque a gente aprender a conversar com a gente mesmo é uma virtude, né? Então essa vozinha justamente é um dos capítulos que a neurolinguística trabalha para o desenvolvimento do potencial humano, né? É saber lidar com essa vozinha, que às vezes ela é inibidora e te atrapalha, às vezes ela é incentivadora e te atrapalha também. Né? Então é saber conversar com a gente mesmo. Tá vendo a variação que nós temos aí de mediunidade? Numa reunião mediúnica, por que a gente coloca isso? Esse tipo de mediunidade que não é ostensiva, ela está presente. Muito mais do que a gente imagina. Todos somos médios. Por isso que todos somos médios. Mas aí dentro daquele conceito.
Aqui já é uma mediunidade sensitiva, porque eu já me tornei instrumento de espiritualidade, correto? Então aí eu sou médium mesmo. E tem aquela natural, que vem as coisas justamente de assimilação nossa, de influenciação, que aqui nós estamos falando de uma comunicação que gera, né, um resultado. Bom... Eugênio, desculpa, essa vozinha, ela pode ser alguma coisa que o nosso anjo guardião está nos dizendo. Eu vou te falar uma coisa, se eu tivesse ouvido minha vozinha muitas vezes interior, eu teria feito muita coisa boa para isso. Pois é. Cada um lida com sua vozinha do jeito que achar melhor, hein, gente? Bom, aqui vamos falar aqui, vamos definir melhor aqui, então, os 3 pontos. O médium intuitivo age como intérprete. Para transmitir o pensamento, ele precisa compreendê-lo, de certa maneira assimilá-lo a fim de traduzi-lo fielmente. Esse pensamento, portanto, não é dele. Nada mais faz do que passar através do seu cérebro. A explicação vem. Então, quer dizer, ele é um intérprete, manda o pensamento para ele, mas ele tem bagagem para traduzir e expressar. Vamos supor no atendimento dos espíritos. Você tem uma intuição, me manda a intuição, fala com ele sobre a passagem do cego, da cura do cego. Se você não sabe a cura do cego, você não vai falar. Tá certo? Então tá tendo intuição aí? Então a gente funciona como intérprete, por isso que é médium. Então a ideia vem, mas eu tenho condições de processá-la. Se eu não tenho nada que assimila com aquela ideia, eu não vou saber desenvolver o pensamento do espírito, entendeu? Então eu pego o pensamento, mas eu tenho que saber interpretá-lo. Eugênio, ela está para mim mesmo, essa intuição. Por exemplo, na hora do passe, você se entrega, você faz oração, pede ajuda. Então, a intuição vem para você agir de maneira tal. Ela serve para muitas coisas, né? A inspiração é um semidespreendimento da alma, né? Uma variedade da intuição, essa modalidade. Com a diferença que a intervenção de uma potência oculta é bem menos sensível, sendo mais difícil de distinguir na inspiração do que o próprio pensamento foi sugerido. Por quê? Há uma elevação espiritual da pessoa, um sentimento que move ela a desprender-se um pouco da matéria. Então ela tem uma percepção, né, aí por isso chama inspiração, que vem, como eu expliquei, vem aquela ideia, aquele desejo, aquele sentimento, né, mais voltado para aquela ideia que o espírito transmitiu. Então, mas é mais sutil, a distinção é pouca, a intuição é mais real. E o pressentimento é uma vaga intuição, por isso que é uma variação, né? Essas 3, elas são, digamos, da mesma origem, só que tem mecanismos diferentes. Ok? Bom, aí vem a questão do desenvolvimento mediúnico que a gente falou. Nós temos essas mediunidades, hoje a gente fala mais de educação mediúnica, né? E Kardec não é bem claro para a gente, não existe outro método senão a experimentação. Então, tudo isso que a gente estuda de mediunidade, eu só vou ter a experiência mesma que vai levar a gente a certas conclusões e ao trabalho. Né? A teoria, como diz Roque Jacinto, né? É um salto, né, da prática, é muito difícil, da teoria para a prática. Por isso que a gente vê muitas vezes os médiuns na insegurança que fica no início do trabalho mediúnico, porque é uma experiência nova. Então é um salto difícil. Estudar é uma coisa, praticar é outra, né? Então por isso que precisa de ter uma orientação. O médium, ele precisa de orientação no seu trabalho, né? No seu início, orientação de leitura, de conhecimento do estado psicológico do médico. Isso tudo interfere na comunicação. Qual mediunidade que a possibilidade mediúnica que aquele médium tem, para canalizar o trabalho de uma forma mais correta e bem direcionada. Por isso que nas casas espíritas, né, tem aqueles responsáveis por essa acolhida,
por essa instrução, indicação de livros, de estudo, de observação do médium também, que não vai observar só o espírito, porque nós temos uma estrutura psicológica que precisa ser conhecida para a manifestação mediúnica, e a gente vai entender um pouco o porquê. Bom, vamos entrar no mecanismo. Agora nós vamos entrar no mecanismos da mediunidade, né? E vamos falar um pouco da reunião mediúnica. Bezerra de Menezes fala o seguinte com a gente da tarefa mediúnica: meditai e orai, a fim de vos equilibrardes em harmonizações com forças benfazejas do alto, pois estareis exercendo a fraternidade no que mais sublime e real ela encara, cujo instrutor maior é o próprio mestre da humanidade, o Senhor Jesus Cristo. Olha a responsabilidade que ele coloca para a tarefa mediúnica, né? É uma tarefa de amor e de caridade, né? E que a gente trabalha em nome de Jesus, evocando os prepostos de Jesus para o auxílio e direção da tarefa mediúnica. Então, por isso que é uma das coisas muito sérias que no Evangelho nos fala que deve ser praticada santamente, que mediunidade é uma coisa santa e deve ser praticada santamente. E a gente fica querendo tirar a mediunidade, não pode, né? Então tem uma organização da equipe, né? A equipe, gente, Emmanuel fala que ser médium é ser ajudante do plano espiritual. Olha que definição simples e concreta, né? É ser ajudante, o trabalho é deles, nós só auxiliamos, né? Então, aqui fala sobre a questão do desenvolvimento mediúnico, né? A autocrítica, aceitação dos próprios erros, reconhecimento que o médium é responsável pela comunicação que transmite, senão nós julgamos isso para o espírito. Melindre, muitas vezes uma comunicação precisa ser avaliada, a pessoa se melindra com aquilo, acha que, né? Fixação num só grupo, porque é um trabalho que exige harmonização, é um trabalho íntimo. Então, a fixação num só... E cada grupo tem sua característica e a sua tarefa. Um grupo, né, não é igual ao outro. O trabalho é a soma de todos, então sempre vai ser diferente, né? E se a gente está acostumado de um jeito, a gente vai para o outro e fala, mas não, dá muita confusão isso, eu não sei se vocês já passaram por isso. Porque às vezes tem pessoas que têm um estudo, uma canalização, um tipo de experiência, porque a espiritualidade observa até isso. Aquele grupo pode trabalhar até esse ponto, ou esse grupo tem condições pelas mediunidades de condução de trabalhar atendendo a essa necessidade. E tem trabalho para todo mundo, viu, gente? Interesse real na melhoria das próprias condições, porque aquela questão da mediunidade nos ajudar na reforma íntima, né? Discernimento natural dos espíritos, enfim. Algumas observações que, lendo lá Obsessão e Desobsessão, André Luiz relata todos os passos para que a gente possa fazer uma boa reunião. O dirigente, tem a figura do dirigente, ele é o representante do dirigente espiritual na Terra. Porque no local que tem mais pessoas, a espiritualidade a nível de orientação vai ter que focar em um para que encaminhe os trabalhos. Não tem nada de especial, é um tipo de trabalho como qualquer um outro na reunião mediúnica. Mas o dirigente, ele tem que ser uma pessoa que as pessoas aceitem, para começar, porque ninguém trabalha na reunião mediúnica gostando do dirigente. Pode falar mal, fala das costas, mas não trabalha direito, né? Então tem que ser uma pessoa que seja aceito pelo grupo, que o grupo confie para a direção da reunião. Então tem muitos médiuns que têm dificuldade com a direção. Aí às vezes tem dificuldade de realizar a tarefa mediúnica, ou muitas vezes até abandonam. Mas é importante. Agora, gente, ninguém é perfeito, né? Se a gente vai querer um dirigente super perfeito, é só Jesus, né? A gente tem que ter a nossa aceitação também, nós temos que ter a confiança no trabalho. Eu falo muito, aqueles dois trabalham conosco lá, né? Ninguém vem aqui para brincar, ninguém vem aqui com uma intenção, como é que pode dar errado?
A gente é que cria muita coisa, né? Mas a gente tem que focar o trabalho, o resultado do trabalho. A gente passar em muitas coisas particulares, a gente não consegue realizar nada. Agora, o dirigente tem que ser uma figura que as pessoas aceitem e confiem, no mínimo, né? Doutrinador, esclarecedor. Aqui fala do respeito e da ternura. Esse nome tem variado, né, gente? Aqui vocês chamam como? Doutrinador. É porque tem muitas casas que falam que não pode, tem que ser esclarecedor, outros já falam em esclarecedor, dialogador. Eu recebi uma caravana em Pedro Leopoldo e falei, não, o Chico fundou aqui para desobsessão, mas a gente não fala desobsessão. Eu falei, então como é que fala, meu filho? Os livros estão cheios. Aqui é desobsessão, a gente fala terapia espiritual. Eu falei, talvez você realize terapia espiritual, mas aqui é desobsessão. Aí confunde os nomes, aí fala, não pode falar de doutrinador, porque quem é você para falar de doutrina, não sei o quê. Enfim, as palavras, a letra mata, o espírito é que vivifica. A gente tem que saber o que a gente está fazendo. Mas é bom perguntar, né? Nós temos outros participantes. O que são outros participantes? Não, são aqueles que não são ostensivos, né? Aqueles que estão na mediunidade mais natural, mas que têm a sustentação. Porque nós sabemos que nós vamos, a gente trabalha com energias. Então, tem os médios, tem os esclarecedores, tem os passistas, tem o que a gente chama de assistência, né? Que é de grande importância, não sei se vocês já observaram, se uma reunião falta esses médios, a reunião ela é remodelada no meu entendimento, ela não é uma reunião como comumente é realizada. Por isso que é necessário, quando a gente não vai participar de uma reunião na próxima semana, a gente avisar, porque a espiritualidade organiza de acordo com o material que ela tem. Se conta comigo, naquele tipo de mediunidade que eu tenho, para um tipo de atendimento, eu não vou. Os filhos ficam lá sem beber água, né? Eles não gostam de improvisar, né? Não, a reunião é preparada por eles, nós só somos ajudantes. Então a gente tem que ter essa responsabilidade, né? Nos impedimentos. Eu sei, tem aqui na casa, o nosso presidente ele comenta que a nossa reunião, a nossa próxima reunião, mediúnica, ela inicia a partir do momento da reunião. Todo dia, né? Eu, na verdade, sabe o que eu acredito? Que existe um trabalho. O que a espiritualidade explica pra gente lá no meio? Que determinados tempos, eles vão em lugares e fazem os resgates de uma colônia, de um lugar mais difícil. Então, aqueles espíritos são resgatados e são levados para casa. Porque a gente vai ver que não é só os que manifestam que estão ali em tratamento. Então, lá é um hospital. Ali tem a equipe, igual troca um plantão de hospital. A nossa hora de chegar é quinta-feira, 8 horas, né, Dele, mais Ana Paula? Nós temos que estar lá no nosso plantão. E tem outras atividades que estão participando. E a casa, ela é muito maior do que a gente consegue ver. Então, a reunião mediúnica, eu vejo até como isso aí, é um plantão de socorro. E muito bem programado, né? Às vezes é o dia da cirurgia. Ali é um ambiente espiritual, gente. Normalmente, né? Hoje não está sendo tão... Aqui vocês fazem na mesa mediúnica também. Muitos lugares hoje já nem usa mesa mais, né? Depois da Covid, então. Nós também nós somos. Eu gosto mais, eu gosto assim, mas tem lugares que não, dependendo até lugar que é pequeno, enfim. Depois da Covid, algumas pessoas teve que ampliar. Agora já voltou ao normal, né? Nós tivemos que dar umas adequadas, mas continuamos a mesma coisa. Então nós temos aí a mesa mediúnica. Tem aqui, tá muito difícil de eu mexer, não vou ficar com essa bolinha não, que ela tá me tirando do fundo. Temos do lado ali da mesa uma casinha que eu quis representar aí o laboratório do plano espiritual. Quando nós chegamos, esse é o nosso ambiente. Nós temos uma sala, temos uma mesa, e o laboratório do plano espiritual invisível está ali, por quê? Segundo lá no livro dos médios, a espiritualidade nos orienta ali, que são criados recursos que a gente apresenta para o espírito durante o atendimento. Ele recebe oxigênio, ele recebe maca, ele recebe casa, ele recebe cama, ele recebe comida, ele recebe remédio.
É um tratamento, não é assim? Isso é no laboratório do plano espiritual. Aí a gente vai ver a função, né, das vibrações na reunião que vai construir tudo isso. Nós temos então a faixa número 1. Então nós temos essa faixa quadrada aí, que é o edifício do centro. Então é o local. E a gente vê aquela faixa de fora maior. Será que eu vou conseguir mexer com esse trem assim? Eu tenho que pôr aqui, gente. Eu tô pondo ali. Ninguém me esclarece. Eu tô pondo... Desculpa a vergonha que eu passei. Mas assim mesmo ainda tô ruim no negócio. Aqui, ó. Aqui a mesa, né? Estou falando dessa faixa aqui, ó. Isso aqui circunda. Aqui seria o lote todo, né? Essa faixa magnética de proteção para as tarefas da casa. Voltei lá no início. Oh, meu Deus, não vou usar esse negócio, não. Acho que eu vou com o dedo. Ali, ó. Então, essa maior de fora, a quadrada é o edifício, ou seja, a sala, o local onde vai se realizar a reunião, né? Nós estamos vendo essa outra faixa que deixa um campo azul ali. Ali é onde ficam os espíritos que estão sendo atendidos e trabalhados na casa. É isso que eu falei. Ali estão toda aquela equipe, aqueles trabalhadores cuidando dos espíritos que foram recolhidos e já levados para admitido na casa para o trabalho. E a outra faixa é a faixa de liberação para os espíritos que vão comunicar. Então, existe toda essa estrutura espiritual que protege o ambiente e que organiza a reunião. Então, o espírito não chega manifestando. Lógico que tem pronto-socorro também, né, gente? Emergência. Mas a organização da reunião, ela passa por tudo isso. Então, esses espíritos que estão ali naquela outra faixa, eles estão aguardando a comunicação. Muitos até falam, estou esperando, tem um tempão. O negócio, imagino tanto, os médicos estão diminuindo, ninguém quer trabalhar na mediunidade. Olha, vocês que estão aí, vocês vão trabalhar, hein, gente? É a responsabilidade. Tem que porque nós esquecemos que nós não estamos no mundo de expiações e provas. Tem muitos confrades que falam que não vai necessário uma reunião mediúnica. No mundo de expiações e provas ainda não precisa de reunião mediúnica. Quando tiver na regeneração, deve mudar um pouco. Os sofrimentos serão menores. Mas, por enquanto, desencarnar não está brincadeira. É muita necessidade. A gente viu as condições, né? Então, é assim. E essas vibrações, gente, não é a espiritualidade que fornece, não. São os trabalhadores. Por isso que tem que ter, resguardar pensamento, palavra, manter oração, as atividades. Isso tudo é que sustenta o trabalho mediúnico. A casa mediúnica, que são dos trabalhadores. Por isso que eles falam assim, ó, tem casas que funcionar como fosse um clube de recreação, não tem nenhum espírito sério ali trabalhando. Não tem vibração, não tem estrutura. E é por isso que eu falei que um grupo é diferente do outro. Cada um, ela tem uma vibração que permite o atendimento dos espíritos. A espiritualidade usa os menores recursos nossos em favor dos que precisam. Olha que bacana. Então, por isso, todo mundo tem serviço. Mas cada um, né, vai ter o seu ambiente, a sua possibilidade. Né? Não tem hospital que tem que transferir para outro, porque não tem recurso. É a mesma coisa, no socorro aos espíritos. Né? Então a gente tem que estar preparado. Por isso que o preparo ele é constante, permanente, para que a gente crie esse vínculo com a espiritualidade de trabalhador espírita. Né? Então aí está o ambiente, gente, o ambiente espiritual. E nós vamos falar aqui sobre a questão das vibrações, que vai muito de encontro ao que a gente já falou até agora aqui, né? As vibrações é colocado por André Luiz sobre essa questão que nós comentamos um pouco sobre a questão do pensamento, sobre a questão do fluido cósmico, a modificação desse fluido de corrente magnética. Não tem umas caras que falam assim, vamos pôr na corrente, né? É isso aí. Quanto mais investiga a natureza, mais se convence o homem que ele vive no reino de ondas, transfiguradas em luz, eletricidade, calor ou matéria, segundo o padrão vibratório que exprimam. O que é o padrão vibratório? Pensamento e coração.
Aí eu crio essa onda. E o que é uma onda? Segundo André Luiz nos explica. É uma forma de ressurreição da energia. Qual a energia que nós estamos falando? Fluido cósmico universal. Então, nós somos químicos nesse momento. Então, quando a gente tem, né, fala, vamos elevar nossas vibrações, é intensificar o pensamento e o sentimento para que as vibrações sejam fabricadas, geradas ali. Quando se está atendendo o espírito, que a gente envia alguma coisa para ele, a gente dá o que tem. Então, é essa hora que nós elevamos o pensamento. Então, essa forma de ressurreição da energia, ele vai explicando, né? Que a gente conhece pelo estudo da eletricidade na Terra, as ondas de calor, um aquecedor, ou um ar-condicionado, né? A energia elétrica. O que mais, Délio? Me lembra aí, as energias. Tem várias. Som. Enfim, são as vibrações resultado da matéria. Manifestações materiais, né? Ferro elétrico. Aí ele fala o seguinte para a gente: existem, no entanto, outras manifestações da luz, da eletricidade, do calor e da matéria, desconhecida nas faixas da evolução humana, das quais, por enquanto, somente percebemos informações pelas vias do espírito. Mediunidade. Olha que profundo, que bonito que André Luiz escreve, né? Vai de acordo com o que Kardec fala lá na coletânea de preces. A mediunidade é que registra essas vibrações. Então, o médium, né, ele é o intermediário de tudo isso para o espírito, né, e para as nossas instruções. Então, as vibrações, ela que vai reger tudo isso. E como isso se dá? Por que a mediunidade é uma sensibilidade nervosa? Porque nós emprestamos o quê? O corpo físico, é o que o espírito não tem. É a máquina de comunicar deles. Correto? E de sensações, que a gente não pode esquecer das sensações ainda da matéria, que se o espírito não está desapegado, ele precisa dela. Eu não estava ali pelejando com o negócio fora do ar, eu fiquei todo perdido. Então vamos ver o que nos fala do cérebro. Aí a gente vai entender por que é uma sensibilidade nervosa, né? O cérebro gerador, né? Com alguma analogia, encontramos no cérebro um gerador autoexcitado, acrescido de sua contextura íntima de avançados implementos para geração, excitação, transformação, indução, condução, exteriorização, captação, assimilação e desassimilação da energia mental, o que ela perguntou, né? A qual, se um gerador comum desempenhasse não apenas a função de criar força eletromotriz e, consequentemente, potenciais magnéticos para fornecer em certa direção, mas também todo o acervo de recursos dos modernos emissores e receptores de rádio, telefonia, televisão, acrescidos de valores ainda ignorados na Terra. Escreveu muito, mas resumindo, né? O cérebro, em termos de mediunidade, isso é falando da mediunidade, ele tem todas essas propriedades de emitir e de receber, aí que permite o intercâmbio. E através do quê? Das vibrações, que ainda não temos condições de perceber a olho nu, como temos nos aparelhos que medem as energias da matéria. Mas aqui, por vias do espírito, a gente tem condições de receber. Seria pela glândula pineal. Correto? Então aí está o mecanismo da mediunidade mais claro. Por que é uma sensibilidade nervosa? Por que da concentração? Por que eu recebo alguma coisa e envio outra? Como que o espírito se beneficia dessa energia? Como nós tratamos essa força mental? Como ele vive as sensações? Está tudo contido aqui, ó, nesse contato, né, que a gente vai falar quando a gente for trabalhar o ato mediúnico em si. Alguma colocação até aí, gente? Gente, eu queria comentar que, assim, às vezes, lendo, né, fica
gente tem dificuldade de entender na prática como que é, né? Mas hoje, por exemplo, é totalmente possível a gente fazer, ligar máquinas, fazer ações só pensando. Porque antes a gente falasse isso antigamente, né, como o Espiritismo foi falado, a gente achava que isso é coisa de maluco. E hoje é totalmente possível. A partir do momento que a gente pensa, a gente emite ondas, né? Então você vê um sinal que é captado hoje pela tecnologia que a gente tem. Então é comprovado, tem tensão, tem corrente. Então a gente consegue esse sinal, vibração. Então você consegue captar e gerar uma ação, ligar um ventilador com a força da mente. Hoje é possível fazer isso. Porque a ciência começa a explicar. É porque a matéria vai ficando mais sensível. Então, quando nós temos os chips, os acionadores mais sensíveis, ele capta outra matéria. Mas não chegou ainda na matéria super intenssenciada, digamos assim, né? Mas já foi criado o quê? O Espiricom, que é uma transmissão, de uma captação dos espíritos através de aparelhos, né? É uma coisa que vai ser desenvolvida. Você não vê lá o André Luiz, né? Chegava no monitor e comunicava aqui com a Terra? Quer dizer, são transmitores altamente potentes, né? Então vai chegar, mas por enquanto nós precisamos dos médios, hein, gente? Vamos dar um intervalinho, né? Para o nosso cafezinho? Então tá bom. Até que horas? É 4h30. É 4h30? Então tá bom. Mas 4h30 mesmo.